Estão acabando de entrar. Bom dia, Silmara. É, a gente vai começar primeiro. Eu queria perguntar para vocês, né? Eu, eu mais deixei, comecei a olhar sobre a reprodução das funções que eu estava mostrando ao longo da semana. Queria ver com vocês até onde vocês conseguiram reproduzir, se tiveram interesse em fazer essa reprodução. E eu vi que teve um problema com dados ontem que a gente substituiu um arquivo, né? Um arquivo de MDT, se deu certo a substituição, vocês conseguiram fazer sem maiores problemas. Então, para mim, eu consegui, eu tô aqui nesse 2 ponto, eu parei no 2.3 aqui, entendeu? Então Certo. foi até onde eu consegui, símbolos coropléticos, né? Uhum, Então, aí o resto eu não consegui, eu sei que teve essa questão aí realmente do pessoal que estava um pouquinho mais avançado aí eu também não sei. tudo bem. Mas até o 2.3 você está conseguindo fazer. Isso? A gente conseguiu, eu acho que só teve a questão daquele link, eu acho que do GeoServiços, que, né, quando você coloca ele não consegue conectar, mas aí tem o GSM me passou o link da Indy, eu acho, que aí tem Certo. uns outros, né, tem uns outros, é É, WFS, né? então, são essas coisinhas que a gente quer ajustar, porque é melhor ir na fonte, pegar lá direto da página, porque às vezes tem uma outra coisa que está desatualizada e aí ou tá com alguma falha em algum um caractere só basta para não dar Uhum. certo, né? Então, às vezes tem esse problema e como a gente está copiando, colando e distribuindo material, não é de uma aula, mas são de várias, às vezes acontece esses probleminhas. A mesma coisa aconteceu com o arquivo, parece, ele abria para mim aqui o Uhum. arquivo que subiu para ser compartilhado, depois que eu testei ele, ele também travava. É alguma corrompimento que aconteceu na hora de subir o arquivo para o Moodle. Aí eu acabei substituindo pelo formato .tif, que ele tem outra característica lá que confere esse tamanho do arquivo exato lá, na hora Uhum. do carregamento. Mas a gente pode trabalhar os tipos diferentes de arquivo de modelo digital numa outra oportunidade. Gessé tinha levantado a mão, quer Não, eu tava só assim, mas eu ia falar mesmo, professor. Bom dia. um O dia. arquivo MDT que o senhor fala é o Ilha dos Frades, né? Isso, isso. Uhum. Deu Ah, não, certo. da Ilha dos Frades, eu acho que era um da região aqui, Bahia e interior da Bahia. Era uma cena SRTM. Depois eu fiz um recorte da Ilha dos Frades, eu acho que já estava como ponto TIFF, se me recordo corretamente. Mas ontem eu pedi para o Kelvin substituir esse arquivo que era da região, que era para fazer as curvas de nível, o sombreado Sim. da aula de mapeamento isoplético. Então do Ilha dos Frades é aquela mais é da para fazer O o mapa em 3D, 3D. Isso. isso, Eu curti. tá. Mas, assim, em geral, vocês podem tentar aplicar e devem tentar executar se vocês tiverem algum outro arquivo que possa fazer a mesma temática. Por exemplo, esse da 3D, se vocês tiverem um modelo digital de uma região e a imagem para colocar por cima, é bacana vocês tentarem reproduzir nos dados de vocês. Se vocês vierem com dúvidas, a gente consegue dar uma mão para tentar resolver qualquer questão, tá? Então, nesse módulo, a ideia é vocês terem um leque maior de possibilidades de mostrar os dados que vocês têm de formas diferentes. Quando a gente fala, por exemplo, de comunicação, é ampliar aí o, o dicionário de palavras que vocês têm para, às vezes,
conseguir transmitir uma mensagem de uma forma mais clara, né? Para quem está observando essas informações que vocês estão gerando, tá? Bom dia, Regina. Bom dia. Bom dia. Então, tá quase Professor, se todo você mundo aí. Oi, desculpa me aí. permite também, só para até reforçar com o pessoal que, assim, eu acredito que, né, o senhor também daria essa abertura, e a gente, assim, acho que o pessoal tem que também, se quiser também, né, se sentir à vontade até para falar sobre essa questão de como que tá para conseguir acompanhar o curso, sabe? Do tipo, se tá Claro. dando para conseguir, Uhum. se tá tendo tempo, se tá tendo dificuldade em alguma coisa. Porque é importante até porque justamente isso, né? Assim, apesar de, como o Rafael falou, a gente não é uma turma piloto, né? Mas assim, a gente precisa dar esse feedback também, né? Então é importante assim. E eu acho que aí tem também o formulário que vocês deixaram, né? Também para preencher do módulo 1. Então, assim, deixar esse reforço aí pro pessoal, né? Que tiver interesse e tal, e quiser expor isso também, de se tá tendo dificuldade, se não tá. E, assim, é até uma questão pra mim, porque, né, assim, pra mim é um pouquinho mais complicado realmente, porque eu não sou da área e tudo mais. Aí eu não sei também. Às vezes o pessoal é mais da área, né? Então sente mais facilidade, então não vai ter tantas questões assim pra resolver. Mas é isso aí, só pra deixar esse reforço aí. Obrigado, Leandro. Isso mesmo. A hora para a gente conversar é agora. Vocês estão, além de ter contato com o professor, a gente também está na organização desse curso, dessa turma e das próximas. Então, a gente entrou, inclusive, Leandro, entramos em contato individual com algumas pessoas, e a, uma das coisas, tendo facilidade ou não, a questão é que vocês estão se dividindo também, às vezes, com viagens, com outras tarefas, outras demandas que às vezes são emergenciais aí no trabalho de vocês. Eu entendo que acompanhar um curso às vezes não é prioridade. E, por exemplo, essa semana é mais curta, né? A gente tem feriado aí, na sexta-feira, então eu sei que as coisas acabam se acumulando, ao longo da semana para vocês, mesmo que a gente não tenha nada programado na sexta, mas acontece naturalmente um acúmulo de tarefas e acontece com a gente também. Ter esse feedback de, ó, professor, tá indo muito rápido, ou, não, tá dando para levar sem problema, é muito importante para a gente calibrar esse número de atividades ou a quantidade de conteúdo dentro das possibilidades que a gente tem para trabalhar no curso, tá? Então, a gente vai mandar um outro formulário, semana a semana, esses formulários de verificação aí do que vocês estão achando. Pode, escrever o que vocês acharem, tá? A gente, né, desvincula aí a questão, pessoal de profissional. A gente quer melhorar o curso, para as próximas turmas e para vocês nos próximos módulos, tá? Carlos, por favor. Professor, tô conseguindo acompanhar o curso, eu nunca tinha mexido no QGIS, né? Tô iniciando agora. A minha dificuldade maior está referente aos arquivos, né? Eu acho que o senhor colocou depois também ontem no Drive, e depois tinha que pedir acesso, então eu tive um pouco de dificuldade, questão com o meu tempo também de estar acompanhando mais É, questão disso, dessa organização. Eu não sei se teria como depois, até eu sugeri ontem, estava conversando com o Leandro, talvez a gente fazer uma pasta no Google Drive, eu não sei se é o padrão também, é uma sugestão, né? tá. E A para a gente gente pode poder, multiplicar as formas de compartilhar os arquivos, tentar pelo menos para fazer. poder ajudar todo mundo, né? E eu não Sim, sei, e é mais a questão de facilitar mesmo a consulta dos arquivos, eu acho que isso daí ajudaria bastante a gente aqui também. tá. A gente vai pensar uma estratégia nesse sentido aí, talvez uma pasta compartilhada em nuvem para OneDrive ou Google Drive, para a gente ter um segundo ponto de acesso, tá? O curso também está sendo dividido em atividades no pessoal aqui da organização e às vezes tem estratégias aí que acabam conflitando, tá?
mas a ideia era centralizar tudo no Moodle para ser um canal de comunicação também com vocês. Vou ver o que é possível fazer, Carlos, tá? E aí a gente vê uma ou outra solução para melhorar esse compartilhamento de dados. Inclusive, hoje tem uma outra questão. Eu queria começar aqui mostrando uma atualização que foi feita aqui, tá? Então eu criei uma. Ai, é que eu estou vendo como editor da página aqui. Daí pode parecer diferente para vocês, mas quando vocês forem lá em módulo 2 e clicar aqui em aula síncrona, customização e simbologia e criação de rótulos eficientes, vai aparecer essa página aqui que eu criei agora, tá? Então, não estava lá até instantes anteriores. Eu criei para compartilhar uns arquivos aqui, caso vocês queiram acompanhar a aula. São arquivos que vão ser usados aqui para a gente conversar um pouco sobre a rotulação, que a gente falou pouco durante o módulo, né? Eu concentrei mais na simbologia. A ideia hoje é trabalhar um pouquinho mais de rotulação. Esses arquivos aqui, eles dizem respeito a dados do OpenStreetMap para o estado da Bahia, tá? Então, o primeiro o primeiro diz respeito aos dados do OpenStreetMap em geral, tá? Eu achei as configurações QML para estilo de simbologia do conjunto do OpenStreetMap, tá? Baixado do repositório GeoFabric. Deixa eu mostrar ele aqui, que são esses vetores recortados aqui para Bahia, tá? Mas deixa eu ver aqui. Aqui, tá a página, tá? Vocês estão observando a página lá? A página é download.geofabric.de. .de é porque é de Deutschland, é uma página alemã. Então, esse projeto Geofabrik alemão, ele disponibiliza versões do OpenStreetMap atualizadas, quer dizer, uma cópia do OpenStreetMap. O OpenStreetMap é aquele projeto, acho que Fabiano comentou com vocês, de um conjunto de vetores de mapa para navegação abertos para o mundo todo e colaborativo. Então, pessoas do mundo todo vetorizam estradas, pontos de referência, rios, uso e ocupação do solo, a partir de imagens, principalmente do Bing, da Microsoft. Eles têm uma parceria com algumas Big Techs para criar esses mapas de navegação que são usados em boa parte dos aplicativos de navegação pelo planeta Terra, tá? Então, mas ele nasceu de um projeto aberto, que era para disponibilizar dados para a comunidade de mapeamento, e por isso ele tem um impacto grande em diferentes áreas. A ideia aqui é que a gente pode, por exemplo, clicar aqui em South America, Brasil, e baixar arquivos, né, do Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste, tanto no formato Shape quanto no formato do OSM, que ambos o QGIS lê, tá? Eu baixei o shapefile porque a formatação está associada com esse download aqui do GeoFabric em SHP. Mas Fabiano também falou dos prós e contras desse formato que é usado muito para intercâmbio, tá? Só que para o Nordeste ele tem 408 mega
e aí o limite para compartilhar com vocês é menor. Então eu fiz um recorte dos vetores de algumas camadas para a gente trabalhar hoje só da Bahia, tá? Para a gente poder atender o limite aqui no Moodle. Ver onde que eu... Aqui, no Moodle. Então, vocês vão clicar nesses dois links, vai baixar um arquivo zip aula 9 e um arquivo Bahia OSM GeoPacket. Então, eu peguei e converti já para GeoPacket as camadas que a gente vai usar. Daí, a gente vai fazer o seguinte. A gente pode pegar esse arquivo GeoPacket e arrastar aqui para dentro do QGIS. Como uma outra forma, não sei se o Fabiano comentou sobre ela, da gente abrir os arquivos. A hora que eu arrasto, como ele é GeoPacket, ele tem GeoPacket, ele tem várias camadas, a gente vai selecionar as 3 camadas aqui e adicionar, tá? Ótimo. Estamos lá com o meu arquivo, sem simbologia ainda definida nele, tá? Então ele veio com símbolo simples para as 3 camadas. Uma camada OSM Place, outra camada OSM Waterways e outra camada OSM Water. A gente pode e deve, né, fazer o seguinte, na camada Water, por exemplo, clicar aqui com o botão direito da camada. Antes disso, tá? É preciso que vocês descompactem a pasta aula 9. Então, fui lá, extraí tudo, e aí criei aqui uma pasta em que eu tenho vários arquivos de configuração. Não só para as camadas que eu enviei para vocês, mas para outras camadas, tá? Então, camada Buildings, Land Use, Natural, Places, que a gente tem aqui, Railways, Roads, Water and Waterways. Essas duas últimas e Places são as que a gente vai usar, tá? E depois customizar, certo? Então, descompactei aqui porque eu preciso ter acesso a esses arquivos. De volta no QGIS, a gente vai clicar com o botão direito do mouse sobre a camada, vai em estilos, e aí eu tenho no final desse menu de estilos aqui, a opção Load Style. Ela não está traduzida como pelo outro caminho, tá? Então, o outro caminho seria o seguinte, para chegar na mesma janela de diálogo, clicar 2 vezes ou ir em propriedades, Layer Properties, ir no menu simbologia e aqui em estilo, em carregar estilo, que é a mesma coisa, só que num está traduzido, no outro não está traduzido para a versão em português do QGIS, tá? Então, eu acho que nos vídeos eu me referi mais a esse carregar estilo aqui, tá? Então, quando você vai de novo lá, só para ficar claro, botão direito no mouse sobre a camada, propriedades. Abriu essa janela de propriedades da camada. Vocês vão em simbologia, o botão embaixo aqui falando estilo, eu vou em carregar estilo. E aí uma nova janela abre aqui, que foi mostrada também nos vídeos lá durante as aulas, e eu vou buscar aqui carregar um estilo de um arquivo. E vou buscar o Water. Eu vou abrir, ele pegou o endereço do water.qml
e vou carregar esse estilo e aplicar. O que aconteceu? Ele mudou a cor da camada e a visualização dela. Então, carregou estilos próprios para massa d'água, tá? Dentro do meu arquivo. Vou fazer a mesma coisa para waterways, que seriam os rios aqui dentro do meu conjunto, tá? Então, cliquei sobre o botão direito, dessa vez eu vou fazer aquele caminho mais curto. Vou em estilos, load style, eu abro a mesma janela, tá? Então, são dois caminhos para eu chegar nessa mesma janela, o gerenciador de estilos de banco de dados. Vamos carregar do arquivo, só que agora eu vou procurar o arquivo waterways.qml e vou carregar o estilo. Bom, quando a gente der um zoom, vocês vão ver que aqui, ó, os rios, eles foram classificados por diferentes regras lá, em main river, small river, canal and drain. Então, a gente tem lá 4 níveis de hidrografia pré-estabelecidos e que a gente pode melhorar, tá? Não é que é fixo isso, mas a gente pode melhorar e salvar num novo KML que a gente chame rios, por exemplo. E a gente vai fazer isso durante essa aula, tá? Mas os rios estão correndo aqui, estão chegando na massa d'água e eu não estou vendo divisão deles porque eles estão com a mesma cor. Um está sobre o outro, mas eu não consigo ver onde que está essa conexão, tá? Tá aparecendo os pontinhos de restrição ali, porque essa simbologia deve ter uma restrição de escala também, tá? Mas até aqui dá para observar que tá ok. O último nível, places. Já vamos fazer isso, então. Estilos, load style. Vou lá em arquivo, procuro aqui places, abro e carrego o estilo. O que aconteceu? O estilo de places é sem símbolo, porque essa camada places só traz o nome dos lugares, é uma camada de rótulos, tá? Em que esses pontos só fazem a referência de onde os rótulos estão colocados dentro do espaço. Que rótulos que são esses? Vamos começar por eles aqui a visualizar a tabela de atributos, tá? Então, pode estar parecendo pequeno aí para vocês, mas a gente tem aqui, ó, na camada chamada F-Class. Travou aí? Travou. Oi, travou? Vocês estão conseguindo observar Agora a minha voltou. tabela de atributos? Agora voltou. Tá. A tabela de atributos aqui, F-Class, diz o tipo de classes que a gente tem associadas aí aos lugares, tá? Então, cidade, country, país, farm, fazenda e aí, village. Deixa eu ver se eu pego mais uma aqui. Mas tem, ó, town e suburb locality. Então, tem vários desses palavras-chave que descrevem diferentes níveis de lugar, né? Desculpa, desde níveis como fazendas ou localidades, que às vezes não estão nem com uma divisão administrativa formal, tá? E por isso estão colocadas lá como pontos. E até passando por bairros, por distritos, até chegar a cidades, estados e países, tá? Então,
tem de tudo aí dentro dessa camada places, mas a ideia é fazer referências a locais ou localidades em diferentes níveis. A gente precisa também, se a gente for criar rotulagem que seja estabelecida em diferentes níveis. Aí, para estabelecer esses diferentes níveis, a gente pode usar a... Opa! Tá. Ele importou umas coisas aqui. Ah, tá aqui, no início. Tem umas outras colunas para lá, mas é que eu usei um arquivo que a gente tinha usado numa aula passada de UFs com as arrecadações de dezembro, eu acho, da SPU no país todo. E aí ele carregou esses atributos, tá? Pro meu arquivo aqui. Eu esqueci de selecionar os atributos que eu queria nessa operação de separar esses arquivos na hora de fazer isso para essa aula. Mas é possível fazer essa seleção. O que importa para a gente aqui, ó, é que além do F-Class, você tem a população. E a ideia de hoje é fazer rótulos que levem em consideração a população do local para esses diferentes níveis de visualização, que foi alvo de uma aula anterior que falou no finalzinho mais rápido sobre essa questão de rótulos, mas é importante a gente ressaltar isso aqui, tá? Então vamos começar por aqui. Então, bom, eu vou abrir aqui de volta as propriedades dessa camada OSM Places. E na verdade, eu estou sem símbolo aqui, só que eu tenho aqui já uma ideia desses níveis, tá? Então, eu tenho um nível chamado Village, Town, Suburb, Locality em Hamilton. Mas a gente vai trabalhar os rótulos. Então, tá sem simbologia. Aqui, apesar de estar lá como categorizado, tá sem um símbolo, tá? A gente pode até mudar aqui, ó, para sem símbolos, porque não faz diferença para a gente. A ideia aqui é vir para rótulos e mudar de sem rótulos para rótulos baseado em regra, tá? Então, nessa camada, a gente pode criar várias regras que filtram uma parte desses pontos e vão colocar os pontos de acordo com determinadas regras em lugares dentro do mapa para servir como referência aí de etiquetas, rótulos ou topônimos sobre o meu mapa, tá? Então, aqui, o primeiro, a gente pode clicar duas vezes ali sobre o símbolo que está aparecendo no primeiro rótulo. E o que é mais importante aqui é o critério de filtragem, tá? Então, esse critério de filtragem é estabelecido em cima dessa ícone de equação aqui, ó. E aí a gente vem para essa janela, o construtor de expressões. Nesse construtor de expressões, a gente pode usar, né, por exemplo, os campos de valores da minha tabela de atributo. E no caso, a gente vai usar o F-Class. Vou clicar duas vezes nele e ele aparece aqui do lado, tá? Outra função que eu gosto bastante de usar aqui é usar aqui, ó, amostras ou valores únicos com o campo selecionado. Então, viu que na hora da gente ver o que tinha dentro de FClass diferente, estava complicado lá na tabela de atributos?
porque a gente às vezes tinha muitos valores de uma classe e esporadicamente apareciam outros. Aqui ele já vai buscar todos os valores, se eu clicar em único, que existem dentro da classe, todos os que eu posso usar, tá? Então, no caso, a gente vai fazer uma expressão lógica aqui, que vai selecionar uma parte do meu conjunto de dados, tá? Do conjunto de pontos que eu tenho lá. E nessa primeira expressão, a gente vai pegar as cidades. Então, fclass igual a cidades. E adicionar uma outra condição, tá? Porque se a gente pegar só fclass igual a cidades, vão ter muitas cidades no estado todo, e a hora que a gente vê a região do estado todo, a gente vai ver muitos valores, tá? A gente vai fazer uma outra condição, e nisso a gente vai precisar que, para que ele selecione dentro daquele meu conjunto de dados, que essas duas seleções sejam verdadeiras. E aí, a gente vai usar o argumento AND, tá? Então, quando a gente quer que duas expressões sejam verdadeiras e elas sejam válidas para que a gente separe o conjunto de dados, a gente usa o E, que diz que, ó, essa e essa tem que ser verdadeira, e aí separe os dados. Então, ele vai separar todos os dados em que fclass for igual a city, e população, aí, se a gente pôr em valores únicos, ele vem de 0 até 2.997.000, tá? Então, vamos escolher aqui, ó. Escolher 50.000, tá? Eu sei de antemão que só essas cidades aqui, ó, que vão aparecer, tá? Então, population maior que 50, 1, 2, 3. Para essas expressões, os números podem vir sem direto, tá? No menu. Número e comparadores. Então, maior, maior igual, menor, menor igual, podem ir direto aqui. E não igual também, que seria o diferente. Não igual é ponto de exclamação e igual, tá? Então, se a gente quisesse escolher o resto das camadas que não fosse cidade, eu poderia pôr aqui, ó, ponto de exclamação igual city. Daí ele ia pegar todos os valores que não são cidades para pôr num conjunto, tá? Não é o caso aqui, a gente quer que todos sejam cidades e todos tenham tenham a população maior que 50.000, tá? Eu vou dar um OK, e a gente pode testar essa função. O que seria testar essa função? É ver quantas saídas eu tenho para aquele conjunto de dados com essa expressão. No caso, 17 feições filtradas, tá? Então, do número total de places que eu tinha lá da minha camada, que deveria ser, sei lá, mais de 1.000, só 17 atendem essas duas condições aqui, tá? Essas 17, a gente não vai dar nem intervalo de escala. Eu quero sempre que elas apareçam, tá? E aí, que mais? A gente vai formatar como elas vão aparecer. Então, a ideia é que a gente mostre o campo nome, tá? Tem que estar habilitado aqui rótulos, tá? Então, nome. E o que não está aparecendo aqui? Ah, tá, ó. Cor branca, o texto ficará assim. Esse é uma amostra do texto no meu mapa, na escala que a gente está visualizando agora, tá? Então, eu preciso primeiro escolher uma cor para esse texto. Eu vou pôr em cinza aqui, tá?
Ah, desculpa, aqui não é a cor do texto, não. Aqui é a cor do fundo, cor padrão. A cor do texto é aqui. O que que não está aparecendo? Vamos dar um ok aqui, porque era para ele estar já mostrando essa visualização, mesmo estando em cinza. Ah, unidades do mapa. Vamos colocar aqui para milímetros ou pontos. Tá melhor. Pontos regular. Certo. Alguma coisa aconteceu ali. Vocês podem, e aí a gente vai ver, salvar essa configuração de texto tal como um símbolo, tá? Então a gente pode criar uma formatação aqui, no caso eu vou colocar um pouquinho maior, em cinza, tá no cinza, e esse vai ficar meu texto, tamanho 13, em pontos, estilo regular, fonte Open Sans, tá? Outra coisa importante é ver a posição, deslocamento a partir do ponto pode servir aqui para gente. E o resto está desmarcado aqui, sombra, fundo, máscara, buffer. Então não está usando nenhuma dessas funções a princípio, tá? Formatação, nenhuma mudança. A gente pode escolher aqui todas maiúsculas, caixa de título, que seria a primeira maiúscula, todas minúsculas, tá? Eu vou, a princípio, usar a forma com que a minha propriedade name no arquivo tá aparecendo lá, tá? E vou dar um OK. E aplicar. E ele apareceu. Só dar uma verificada aqui. Professor, no caso não tá aparecendo o nome das cidades para você aí? É Não, isso? isso. Ah, tá, porque aqui apareceu. Mas que estranho, né? Ótimo, ótimo. Eu achei que era alguma questão assim da tela não tá mostrando de algum jeito, sei lá. Me apareceu também. Apareceu para todo mundo, não apareceu para mim. Sabotagem isso. Pois é. Será que a versão 4 do 2000? Tá, deixa eu ver aqui. 17, beleza. Rótulos está marcado. Nome está aparecendo aqui. Ah, eu tive alguns problemas aqui na posição, a volta do ponto. Bom, eu vou continuar com vocês, já que está aparecendo para vocês. Mas, pode ser o fundo. Deixa eu ver aqui. Eu tinha clicado aqui no fundo. Antes. Bom, a próxima, vamos ver se resolve aqui. É um problema, às vezes, da atualização da camada. Formatação.
Capacidade. Bom, tá tudo certo. Bom, tá tudo certo. Apareceu para vocês. Eu não vou ficar preocupado aqui. Vamos dar um ok. Essa é a primeira regra, tá? Então, essas cidades maiores. A ideia é mostrar cidades menores que têm mais, se repetem mais aí. A gente pode ter duas estratégias, ou fazer uma classe de cidades médias e depois cidades pequenas, ou só criar aqui mais uma classe de cidades pequenas e o resto dos topônimos também lançar num nível inferior. Como que vai ser a escolha desses níveis? A gente vai dar um intervalo de escala para eles aparecerem, tá? Então, deixa eu mostrar aqui. Aplicar. Pode ser a simbologia. Tá categorizado. E aqui, no símbolo, ele estava sem símbolo. Funcionar sem símbolo também. Tá. Aqui, então, quando a gente aproxima, vamos fazer um negócio aqui nesse segundo, eu vou, não vou filtrar não, vou colocar rótulos, e vou colocar nome, então, ok, e aplicar. Todos os nomes estão aparecendo lá, tá? Então, veja, quando a gente está numa escala maior, os nomes acabam se sobrepondo, tá? E eles têm uma densidade muito grande. Então, depois de uma certa escala, esses nomes eles acabam, vou colocar aqui 25 mil, por exemplo, 1 milhão, 250. 250 mil, eles já começam a ter uma dispersão, ainda eles estão se acumulando, é que o visor aqui está como cartográfico, daí ele vai estar fazendo desaparecer alguns pontos. Deixa eu ver, posição cartográfico, vamos pôr a volta do ponto para conseguir visualizar a sobreposição. Não fez. Bom, apareceram aqui mais pontos, só que ele ainda está com uma opção ativada que ele retira, evita a sobreposição dos nomes, tá? Mas dá para perceber aqui, ó, que esses nomes eles estão numa densidade muito grande e que isso prejudica a visualização das feições, tá? Então, a ideia aqui é a gente chegar, definir um intervalo de escala. Então,
todas as feições só para serem vistas depois de 1 para 50.000, e as cidades dentro desse intervalo maior aqui, de 1 para 500.000, 1 para 250, até a menor escala, tá? Professor, Então, oi. você poderia só repetir como que o senhor colocou para aparecer esses nomes todos aí que eu não consegui acompanhar? Ah, tá. É que eu pus uma nova camada sem filtro. E aí Aí só estão aplicou? aparecendo todos os pontos. Não é para fazer isso, eu só estava tentando Ah, mostrar tá. que tem muitos nomes dentro da camada, tá? Se a gente testar aqui, sem filtro, ele nem vai fazer o cálculo de número de pontos, tá? A gente vai fazer então voltando aqui, ó. Fizemos a primeira classe. Segunda classe, eu vou pegar e vou apertar um mais para ele criar uma nova regra. E depois clicar 2 vezes na regra, tá? 2 vezes na regra, apareceu de novo uma janela de editar a minha regra. A minha regra vai ser o quê? Vai ser campo de valores, fclass, igual a city. E aí, eu vou pegar e dar um end, AND, vou fazer população menor que a gente fez ali até 50.000, né? Menor que 50.000. Tá, pegando todas as cidades com menos de 50.000. Ok. E aí vou testar. Opa, uma feição só. F-Class City. O que aconteceu aqui de errado? Dezoito feições. Ah, tá. Seguinte. É porque aqui, City, or. Entendi um negócio aqui, gente. Campos e valores, F-Class únicos. A gente tem que usar tal também como filtro aqui, ó, tá? Então, ou F-Class é igual a city, or F-Class igual a tal. E aí, a hora que a gente testa, a gente tem 377. E é pouco. Porque tem mais municípios na Bahia, tá? Calma. Eu só por que que agora tá usando o ou lá na É porque condição? tanto faz uma condição ou outra. Ele vai pegar qualquer dado que esteja atendendo essas duas condições, tá? É, Depois a gente vai colocar um E para fazer a população, mas primeiro esse ou, campo de valores, aí F-class aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. City, count, será que count também? Então, como o dado vamos usar essas duas aqui, a gente só tem 370 feições, tá?
o que é pouco. E deixar esse conjunto aqui. A gente podia tentar incluir mais alguma coisa aqui, como localidade, por exemplo. Vamos tentar for fclass igual locality. E depois tentar fazer um end. End é aquela população menor que 50. 1, 2, 3. Na verdade, é só para retirar aqueles cidades com população com mais de 50 mil habitantes, tá? Então, a gente pode fazer isso de diferentes formas. Vou dar um OK aqui e vou testar. 657. Porque a gente incluiu localidade lá, tá? Então, ele tem 657 nomes ou pontos que foram selecionados com essa string aqui ó, de seleção. fclass igual a city, ou fclass igual a town, or fclass igual a locality. Sempre clique nos campos para construir a expressão. E aí eu dei um end population menor que 50 mil, tá? Então a gente pegou cidades com mais de 50 mil e aqui eu estou pegando as com menos de 50 mil agora, tá? A gente vai dar um intervalo de escala. O nosso intervalo de escala vai ser entre para 250 mil até a menor escala que vocês tiverem lá, no caso, para mim aqui, 1 para 500, tá? E vou dar um OK. E aplicar. E aí, o que acontece? Se a gente der um zoom menos, a gente não vai ver nada. À medida que a gente vai aumentando e chegar naquela escala 1 para 500 mil, a gente vai ver os nomes dos locais, tá? Isso porque eles agora aparecem naquele intervalo de escala. Tá? Então, eu estou em 1 para 243 mil e já estou vendo alguns nomes aparecendo. Continuo o zoom, mas mais nada aparece, porque a gente só filtrou esses pontos. A gente pode colocar o resto dos topônimos nas escalas acima, tá? Então, vamos colocar ali abaixo de 1 para 50 mil, ter o resto de todos os places que a gente tem. Então, eu vou criar uma nova regra. Essa regra vai retirar todos aqueles topônimos que a gente já usou, tá? Então, eu vou pegar lá em campos e valores, vou pôr o fclass, vou pegar os valores únicos e vou pegar só aquela primeira parte da string, só que agora colocando com não, tá? Ponto de exclamação igual, fclass, ponto de exclamação igual, city, or fclass. Espera aí. And. Aqui a gente quer que atenda a todas, né? And. Que não seja cidade, não seja... Ponto de exclamação igual. Não seja town.
and F-class, ponto de exclamação igual. O último que a gente usou foi locality, né? Ok, testei. 8.000 feições, tá? Que não são nem cidade e não são... Aqui vai funcionar. Bom, só testando. Vamos usar a mesma configuração que a gente fez aqui e o intervalo de escala só que vai ser diferente. Vai ser de 1 para 25, 1 para 50.000 até 1 para 500. A gente aplica lá, eu estou aqui em 1 para 300.000. Foi 7.500. Eu esqueci um negócio aqui. Nessa última, rótulo. Separar aqui qual que vai ser o rótulo. Name, tá? Então, nessa última classe, não esquecer que você tem que, para cada regra, definir o valor que vai ser mostrado. E aí, a gente definiu o intervalo de escala, eu vou definir também o valor. Agora, aparecer aqui para mim os valores. Vejam se deu certo lá para vocês, mas à medida que vocês dessem o zoom, ia aparecer mais nomes na visualização de vocês. Deu certo? Eu sei que não é um objetivo aqui Oi. da aula, mas quando a gente bota ali as regras, né? Aí usa when, or, aí a gente pede para testar e ele mostra o que ele filtrou. Sim. Aí eu queria saber se tem como pedir, tem como a gente ver o passo a passo do cálculo dele. Se tem como que eles mostrar, porque a gente só aponta, mas a gente não vê ele indo, buscando o que a gente quer. Se tem como, se tem como pedir para Você ele. diz ver o resultado dessa filtragem. Quais são as Isso, feições que são separadas? porque eu queria saber se ele está Tem, indo. tem como. Aqui no caso, a gente pode também dar um nome para cada uma dessas regras, tá? Então, aqui vamos colocar cidades grandes. Já mostro GC, né? Por exemplo, essa aqui, ó, ela deu 17 feições, tá? Do grupo lá. Se a gente quisesse ver quais são essas feições, eu posso, inclusive, criar uma camada fazendo essa filtragem aqui, tá? Eu vou fechar aqui um pouquinho. Vamos, para melhorar a visualização aqui, eu vou usar símbolos simples para mostrar onde estão esses pontos. Não está tão grande aqui. Tá aqui.
Ó, a gente já está vendo alguns pontos aqui. E aí, o que que acontece? A gente tem clicando com o botão direito sobre a camada, a gente tem uma opção aqui chamada filtrar. Quando eu vou em filtrar, aparece para mim uma ferramenta de consulta, que é bem parecida com a ferramenta lá que a gente usou. Só que ela é um pouquinho mais limitada do ponto de vista do que a gente pode usar de expressões, tá? A gente só pode usar aqui as expressões lógicas, que no caso a gente usou o mínimo lá, só de expressões lógicas usando os campos, tá? Então, para aquela primeira classe, a gente usou fclass, opa, fclass, que está aqui, ó, igual. E aí a gente pode, aqui a gente tem amostra e tudo, tá? Então, que seria o amostra e valores únicos lá equivalente. Fclass igual a city. E eu vou clicar aqui, ó. Então ele deu fclass igual a city. E a gente tinha uma outra coisa que era o end population maior que 50, 1, 2, 3. Tá? Se a gente testar, cara, assim, tá. Só um segundinho. Fclass, amostra de valores. Não. Eu acho que eu acabei fazendo a. Tá, aqui. Executando mais de uma vez. Igual a. Morreu uma expressão. Checar a expressão. É estranho, né? Porque é a mesma expressão. Uhum. Então, mas mesmo assim ele tá fazendo a filtragem porque os pontos desaparecem. Deixa eu ver só aqui se é o filtrar. O processo seria esse, né? Então, vamos tentar aqui população maior 50, 1, 2, 3. Testar. Ocorreu um erro ao consultar. Cara, a sintaxe da expressão. É porque eu penso assim, se a gente está programando, ele também Uhum, poderia mostrar para a gente qual linha do código está errado, onde a gente corrigir, entendeu? E caso certo. rodasse aí, ele mostrar para a gente o passo a passo que ele fez. Igual a Uhum, gente vê em R, Python, assim. sim. Mas aí só uma questão de uma curiosidade. Não, então, De- tem alguma coisa nesse arquivo que pode ser porque eu cortei, recortei e tal, que ele está impedindo a gente fazer essa operação aqui.
Mas, até onde eu sei, a gente tinha que poder fazer essa operação lógica aqui na filtragem e chegar no mesmo conjunto de valores que a gente está filtrando lá para fazer as regras de topologia. Só que tem alguma coisa impedindo essa filtragem aqui, que eu vou pesquisar, trazer para vocês daí como resposta gravada lá, tá bom, José? Mas a princípio seria esse o caminho para a gente fazer e conseguir uma tabela. A gente tem filtragem até direto na tabela aqui. Aqui, ó. Que a gente pode fazer uma filtragem usando a tabela de atributos. Mas eu vou trazer esses caminhos para a gente fazer essa filtragem de dados, tá certo? Vamos só dar uma olhada. Essas camadas de símbolos, elas podem ser, essas camadas de rótulos podem ser feitas da mesma forma que das camadas de símbolos, tá? Então, na simbologia, eu também posso fazer símbolo baseado em regra e também criar várias regras de simbologia, se a gente quiser. Regras que trazem parte do meu conjunto de dados e mostram aqui. O que eu queria chegar lá com vocês, em Places, era esse conjunto de regras aqui, em que a gente pode vir em estilo e salvar esse estilo para ser usado num outro momento, tá? Ou ser compartilhado com um colega, por exemplo. Ah, Normalmente, os problemas que vocês têm, eles, imagino eu, eles se repetem com alguma frequência, né? Então, eu tenho que fazer um mapa aqui de demarcação de uma propriedade e eu uso normalmente, ou para uma avaliação lá de conflito de terra, uma série de camadas que eu vou buscar as mesmas camadas para criar uma representação similar, só que de um outro lugar. Então, a ideia aqui era focar na forma que a gente tem para otimizar isso. Então, eu posso tanto criar aqui um conjunto de estilos pré-dimensionados e salvar esse conjunto, tá? Então, eu dou um lugar lá para ele, vou dar no aula 9 aqui, estilo 1 de places, salvar esse cara. E aqui a gente vai escolher se eu quero salvar o estilo de simbologia, o estilo de rótulo, o estilo de simbologia 3D, os diagramas, qualquer tipo de formatação que a gente coloque sobre o dado. Então, isso vale para qualquer tipo de formatação. E dou um OK. No que eu fiz isso, as configurações vão ser empacotadas e vão ser jogadas para lá. Se eu estiver usando um arquivo que tem aqueles mesmos nomes de colunas, tiver padronizado, ele já vai fazer a formatação para mim, tá? A outra forma é a seguinte, vamos pensar aqui, ó, no meu deu certo esse aqui. Eu vou chamar a descrição de... a descrição aqui é cidades médias. E aí, aqui... Seguinte... No rótulo, mostrar mais no texto. No texto, aqui. No texto, quando a gente clica aqui no primeiro nível de seleção, a gente pode salvar também esse estilo que a gente criou de formatação para aquele texto. Então, aqui no caso, um texto de cidade, né? A gente pode dar o nome cidade
e atribuir uma tag para ele. Essas tags a gente também consegue customizar. E aí eu customizei uma chamada SPU. Vou salvar aqui. E o que acontece ali? Eu tenho um estilo de rótulo chamado cidade em SPU. Essa vira uma configuração para todos os meus projetos que eu for fazer dentro do meu computador. Ele está salvo dentro de um banco de dados que está associado com a tua máquina, tá? É um banco de simbologia aqui. Deixa eu dar um OK aqui. Se a gente vir em configurações, gerenciador de estilos, vocês vão ver aqui que a gente tem configurações de rótulos, configurações de símbolos 3D, de texto, e nas diferentes etiquetas que nas diferentes etiquetas, vamos pôr todas as etiquetas aqui, ó. Aí apareceu algumas aqui para mim, nas diferentes etiquetas, as diferentes configurações que já vêm na instalação do QGIS, mas a gente pode criar um conjunto nosso. Esse conjunto, ele pode ser... Deixa eu ver aqui. Importar e exportar. A gente pode também exportar um conjunto de itens que a gente queira, daquelas simbologias, selecionar todos, selecionar tudo, ou selecionar uma parte das simbologias pictóricas que a gente criou, ou mesmo de pré-definições de texto, ou de rampas, de valores, tudo a gente pode selecionar aqui, selecionar por grupo, ou selecionar até por etiqueta aqui, e fazer uma exportação. Essa exportação vai ser num arquivo XML. Aí ela vai pegar todos aqueles conjuntos de simbologias, de rótulos que vocês usam como padrão, e vai passar para esse conjunto, na hora de fazer a importação, né, para uma outra máquina onde eu esteja usando. Então, à medida que vocês forem fazendo o trabalho, criando suas simbologias, se vocês forem salvando dentro do seu projeto, ou salvando o QML para que vocês possam abrir... Opa, meu QGIS parou aqui. Vocês podem salvar na máquina de vocês, compartilhar esses arquivos de configuração, ou compartilhar a própria simbologia que foi criada, para comparar, melhorar, fazer testes, porque eu imagino, né, que vocês tenham funções aí que possam ser como que é, reproduzidas várias e várias vezes e reaproveitadas. Uma das questões que eu queria colocar era essa. Deixa eu voltar ao início aqui. Vamos dar uma olhada nas outras camadas para a gente dar uma conversada aqui melhor. Então, moldes. Tá. Não é abrir um projeto, desculpa, camada, adicionar camada vetorial. Eu vou buscar aqui a camada da Bahia Geopatch. Adicionei todas as camadas. Fechar. Bom, eu vou deixar essa camada de pontos aqui para a gente fazer mais uma tentativa no final. Vou só trabalhar agora com os corpos d'água e com
os rios, tá? Então, de volta, só vou carregar o estilo lá rapidão aqui, para a gente dar uma olhada neles. Water. Certo. Vou dar um zoom aqui no rio. Ele está sem o nome, tá? Então, a gente vai configurar aqui um rótulo individual do rio. Eu já salvei esse previamente aqui, mas só para a gente eu só vou usar aqui de colinha para mostrar a configuração para vocês, tá? Então, em rio a gente vai pegar o nome do rio, a cor do rio vai ser uma cor pré-definida, que vai ser a mesma cor do rio. Para a gente poder usar a mesma cor do rio, você pode usar o recurso de capturar a cor. Ele vai dar como que é? Um conta-gotas ali, que se você passar por cima do rio, ó, notem que ele mudou de cor ali, ó, porque a ponta do meu conta-gotas passou por cima do rio. Você consegue capturar a mesma cor do rio. A gente não quer o texto na mesma cor do rio, a gente quer um texto um pouco mais escuro do que essa cor do rio, então eu vou pegar aqui só a saturação e aumentar um pouquinho essa saturação, tá? Acho que dá para ser mais um pouquinho. Escolher cor e vou mexer só em S aqui, ó, tá? De forma que eu tenho uma cor que é da mesma matriz da cor do rio, só que é bem mais saturado, e aí pelo contraste a gente vai conseguir observar essa cor relacionada com o tom da cor do rio, tá? O tamanho eu vou deixar em 10 pontos, tá? É importante essa questão. Formatação nenhuma nesse caso, a gente vai usar a formatação do conjunto de dados que a gente tem. Vamos aqui em posição. Aqui o modo posição é uma coisa que diferencia ele de outras feições, tá? Rios, estradas, normalmente a gente vai usar esse modo curvado, ao invés do modo horizontal. A ideia é que o texto acompanhe a geometria do rio. E aí a gente pode deixar aqui o texto sempre acima da linha do rio. No caso de estrada, se a gente tiver a delimitação da via, a gente vai querer deixar ele na linha. No rio, normalmente a gente quer deixar sobre a feição. Então, quando é uma linha, né? Quando é um corpo d'água, a gente vai ver que ele vai acabar caindo dentro. Mas aqui a gente vai deixar acima, tá? E aí eu vou dar um aplicar e dar um OK. Olha lá, Rio das Almas apareceu ali. A gente tem uma outra configuração que é bastante útil para Rio. Aí eu só vou voltar aqui, ó, na posição onde a gente parou, que é o de repetição. Só deixa eu ver onde que ele está. Matação horizontal, modo mesclagem, aplicar substituição, direção de casas decimais. Bom, a gente pode, se quiser, repetir esse topônimo ao longo do rio dentro de um espaçamento. Ó, repetição de rótulos, tá? Aqui mesmo em posição, tá? Então, repetição de rótulos, eu vou dar uma distância de 300 milímetros na escala do mapa
para estar repetindo esse nome do rio, porque o rio às vezes é bem extenso e de uma ponta a outra do Canva a gente acaba às vezes se perdendo de qual é o mesmo rio. Então ele vai repetir esse nome caso o rio seja mais extenso, tá? Então isso é uma feição interessante para acontecer aqui. Outra coisa que dá para a gente fazer com nessa formatação aqui do nome do rio é colocar mais de um atributo aqui para estar sendo mostrado. Então, eu posso ir aqui, ó, em valor, vou na expressão, e aí no construtor de expressões do valor, agora e não da filtragem, tá? A gente pode concatenar outros valores, tá? Que às vezes outros campos ou valores que são interessantes aqui para o meu rio. No caso, eu vou. Ah, não é campo em valor, não. Eu vou colocar uma outra propriedade da camada, tá? Então a gente vai dar um espaço aqui. Eu vou dar um caractere de concatenação, que são 2 barras verticais. E depois eu vou usar o campo aqui, ó, percentagem leng, tá? Essa função, percentagem não, cifrão leng, dá o comprimento da minha linha, tá? Então, cada linha de rio tem um comprimento. Ele vai calcular esse comprimento e vai colocar aqui dentro da minha string, do rio. E depois a gente vai concatenar de volta 2 barras com um texto, que vai ser espaço M, aspas simples, tá? Importante aqui, o comprimento ele é dado numa expressão com várias casas decimais, né? Então a gente vai arredondar isso. A gente pode usar uma outra função aqui, que é a round, que seria uma função de arredondamento, tá? Então, se você clicar aqui antes de leng e depois procurar por round, clicar 2 vezes aqui. Primeiro, quando eu clico na função matemática round aqui, eu fui direto na função porque eu conhecia ela e já usei algumas outras vezes. Mas você tem a explicação aqui do lado, tá? Na caixa ao lado, do que seria esse round. Esse round é uma função de arredondamento. Se a gente usar ela direto, ela vai tirar os valores decimais do meu valor que a gente está aplicando, que pode ser um campo, mas pode ser uma propriedade da minha linha, como essa leng. A gente pode usar ele também com outro argumento, o número de casas decimais, tá? Então, não é o meu caso aqui, como é o comprimento de um rio, a gente pode dar em metros, mas sem casas decimais, mas se for uma distância de um perímetro de uma propriedade, por exemplo, a gente pode usar essa mesma conformação sobre a linha do lado de fora e dar 2 casas decimais para o tamanho desse comprimento de linha, tá? Então, a gente poderia dar um round aqui, 0,2, e dar as casas decimais, por exemplo, tá? Aí, então, name, barra vertical, round, cifrão leng, abre e fecha os parênteses para aplicar a função round, e depois barra vertical, e aí a gente entra com o texto em aspas simples, tá? O nome dos campos, vocês perceberam, campos que estão na tabela de atributos, vem com o nome do campus com aspas duplas, e o texto, ele vem sempre com aspas simples. Texto que a gente vai usar para adicionar aqui, tá?
Então, no caso, valores em string. Números, tanto inteiros quanto decimais, separados por pontos, a gente não precisa usar aspas. Dou um OK. E aí, aplicar. O que mudou aqui? Rio das Almas, 16.839 metros, tá? Faltou, talvez, a gente inserir mais um concatenamento aqui na nossa fórmula, para ficar bonitinho, antes desse round, por um espaçozinho aqui, ó. Um espaço em branco, tá? Então, coloquei mais 2 barras verticais, aspas simples, espaço, aspas simples, e depois continuei a expressão, tá? Com concatenamento aqui, então essas 2 barras verticais, elas juntam texto, basicamente a função delas é essa, e aí o texto foi esse número do round length. Mais 2 barras verticais e o texto metros. Dou OK, aplicar. Estão vendo aqui, ó, Rio das Almas, espaço 1.689 metros. E aí, se a gente vem aqui para os outros rios, a gente tem Rio Guandu aqui, ó, 4.503 metros. Então, em todos os rios foram aplicadas essas modificações de acertar aí um valor que é uma propriedade da minha feição dentro do rótulo que a gente está criando. Dúvidas? Tá. Se eu precisar salvar isso, então imaginem aqui que achei bacana isso aqui e vou querer salvar esse estilo de rótulo. Então, para não ter que fazer sempre essa conta aqui em cima. Ai, desculpa, gente. Tô sozinho aqui. Teve gente tava no lobby esperando. Eu demorei um pouquinho para colocar aqui porque estava concentrado na explicação, tá? Acho que era a Regina e mais alguém. Isso, que eu caí. Obrigada. Desculpa, perdão. A gente está aqui, ó, mostrando que eu alterei a fórmula para criar um rótulo, tá? Então, dentro daquele rótulo de waterways, os rios, eu coloquei um rótulo em azul chamado name, um rótulo em azul que vai corresponder ao nome do rio. A gente usou o campo nome da tabela de atributos, um conjunto de caracteres para concatenamento de strings, né? Concatenamento de texto, que é barra vertical. E aí comecei a concatenar aqui um espaço em branco e depois uma operação que é arredondar, round, o comprimento de cada uma das linhas de rios que eu tenho. Então, ele está pegando aqui o comprimento do vetor, tá? Que a gente está representando os rios. E aí, concatenei a unidade metros, porque ele vai usar a unidade que você configurou como unidade do mapa no teu projeto, tá? Se tiver em pés, ele vai usar em pés. Se tiver em metros, ele vai usar em metros. Então, normalmente para a gente, quando coloca em português, ele já coloca no SI. Não tem perigo aqui esse tipo de coisa, mas ele vai pegar aqui o cálculo de distância e colocar na unidade do projeto de vocês. Ele dá um exemplo aqui, ó, Rio Pardo, 133 metros, é o que vai sair de resposta desse concatenamento. E a gente pode salvar esse estilo salvando... aliás, eu quero primeiro salvar essa configuração de texto aqui.
E a gente vai dar um nome Rio. E vai pôr na tag SPU. Então, vim aqui para texto, e aí no final de texto tem esse estilos padrão do projeto. Eu vou salvar aqui como Rio. E eu estou mostrando aqui todas as configurações. Apareceu aqui o que eu salvei, tá? Um estilo de rótulo chamado Rio, com a tag SPU, tá? Então, tag seria uma forma aí de palavra-chave para a gente agregar todo esse conjunto de símbolos. Eu criei a minha tag chamada SPU aqui. Mas posso salvar também o estilo todo, tá? Então, o estilo ele vai pegar essa regra de configuração. Esse estilo padrão aqui, ele vai pegar só essa configuração, qual cor que eu usei, que tamanho que eu coloquei e o tipo de fonte, tá? Que eu estou usando. Mas aqui eu estou salvando, inclusive, essa regra. Então, eu posso ir lá salvar estilo e vou salvar aqui como... vou chamar SPU. SPU underscore Rio, para a gente conseguir identificar depois na aula 9 lá. Ok. Tá. Vamos testar se a gente consegue fazer isso funcionar. Eu vou fazer o seguinte. Vou excluir essa camada. Vou de volta em camadas, gerenciador de camadas, camada vetor, escolher lá o Bahia OSM Geopackage. Vou adicionar só a camada OSM Waterways, a que a gente estava trabalhando, tá? Fechar. Ou melhor, vamos fazer uma coisa ainda mais extrema. Vamos pegar um outro arquivo. Camada, adicionar camada, vetorial. No caso, eu vou pegar aqui a camada do Nordeste todo de Waterways, tá? Do arquivo original que eu baixei lá do GeoFabric, e que eu vou dar o link para vocês, tá? Caso vocês queiram baixar o arquivo para a região de vocês, do OSM, tá? Coloquei lá, fechei. Ele vem sem formatação. Eu vou pegar e vou em estilo, load style. E vou procurar esse estilo que a gente acabou de salvar, SPU Rio. Abrir, carregar estilo. Tá lá. Num outro arquivo, aí um shapefile que eu baixei lá do OSM, eu tô com o estilo aqui adicionado, daquela mesma forma. Para a gente dar uma olhada aqui e ter certeza que eu estou falando a verdade, deixa eu pôr uma referência aqui, web. E tá aqui. Eu pus o CartoDB por debaixo só para a gente ver. Tem uma referência aqui de Nordeste, mas eu já vou tirar aqui, ó. Ó, fui para uma outra região fora da Bahia e tô com a mesma formatação, tá? Então tô com a formatação aqui para todos os estados de uma vez só. Como está no azul bem claro, aí a gente tem que dar um zoom maior para conseguir ver a formatação, tá? Então, talvez esteja aparecendo bem claro aí para vocês. Eu vou... Acho que é por isso que eu peguei outro arquivo.
Eu vou pegar um mapa de fundo aqui que facilite a visualização da gente. Esse Dark Matter no labels, tá? Ó, tá vendo? Rio Paraguaçu. E aqui a gente tem... é que ele tá sobre uma massa d'água aqui. Mas aqui aparece melhor, tá? Tá aqui se repetindo o topônimo aí do rio com a extensão dele conforme a gente configurou, tá? Nessas áreas de massa d'água, a gente pode também fazer a formatação, tá? Então, vamos fazer uma formatação diferente de rótulo aqui. A gente vai pôr rótulos individuais. Eu vou fazer o seguinte. As configurações. Apareceu aqui. Vamos colocar o nome, name. Dá uma cor, a cor que a gente usou lá pro texto. Anterior, eu fui em capturar cor, tá? Então, peguei aquele azul, imagino, mais escuro. Claro. Aí, peguei esse azul mais escuro e vou dar um tamanho um pouquinho maior, 12 aqui, para o valor dentro dos corpos d'água. Só que a posição dos corpos d'água eu vou deixar como uma posição horizontal, tá? E permitir etiquetas fora dos polígonos e usar frases de destaque também, tá? O que seriam essas frases de destaque? Ele pega e faz uma linha dando uma chamada, né? Uma linha de chamada para o polígono que ele está indicando, tá? Vou dar um aplicar. E aí a gente tem aqui, ó, por exemplo, aqui no recôncavo, a barragem de Pedra do Cavalo está indicada aqui e o topônimo lá de Rio Paraguaçu está mantido aqui também dentro da linha que está passando por cima da massa d'água, tá? Então, a gente tem esses dois topônimos, só que eles estão com configurações diferentes. Então, um está horizontal com a linha de conexão, né, entre o polígono e o topônimo, uma linha de chamada lá, e o outro está sobre a linha que ele está indicando o valor, tá? Eu pus esse fundo preto aqui, que é para facilitar a visualização de vocês aí na tela do computador. Vocês estão conseguindo ver o mapa? Sim, sim, sim. Tá. No Então, caso, ele tá. Os topônimos ele tá indicando. Não entendi. Mas, tá. Esses aqui são aqueles dos rios, tá? Então, certo. tem uma linha de rio passando aqui por cima da massa d'água. A gente não vê o rio porque ele está da mesma cor da massa d'água, tá? Aí, porque a gente usou esses arquivos de configuração para usar exatamente a mesma cor. Só que se a gente estiver achando, ó, tem muita repetição aqui de topônimos Rio Paraguaçu. Não tá bom não, professor. A gente tem que... Dá para mudar isso? Dá. A gente vem aqui em posição. Oi? Diga. Alguém falou professor aí. Repetição de duplicação de labels. Tá. A gente tá na camada errada aqui. Espera aí.
a gente vem aqui nessa aqui que tinha repetição e que estava na posição 300 milímetros de distância, né? A gente pode aumentar isso aqui para, sei lá, 1000 milímetros. E aí, não reduziu. Essa aqui. Tecnologia, rótulos, renderização. Repetição. Vou aumentar só um pouco para ver se ele modifica aqui. Consegui diminuir, mas não consegui aumentar a distância. Deixa eu ver. 800. Pode ser. Ah, tá. Entendi aqui. O problema está na concepção dessa camada aqui. Não é na repetição de polígonos. Tá vendo que tem Rio Paraguaçu 6.000 metros, Rio Paraguaçu 6.465, Rio Paraguaçu 4.000 metros, Rio Paraguaçu 3.800. O polígono aqui ele está quebrado. E aí a gente está vendo, na verdade, vários. O problema está nos dados base aqui, tá? A gente não vai conseguir resolver no rótulo essa repetição que está acontecendo aqui. Mas se a gente pegar um rio que não esteja partido, a gente vai conseguir ver esse efeito de repetição se alterando. Eu acho que o Rio Pojuca é um caso. Ó, Rio Pojuca aparece aqui. E agora a gente vai alterar aqui esse parâmetro de repetição, tá? Vamos colocar lá para 100 primeiro, 100 milímetros. Rio Pojuca. Me ajuda a te ajudar. Aqui, ó. Rio Pojuca, Rio Pojuca, Rio Pojuca. Tá se repetindo aqui, tá? Então, 3 vezes nesse trecho aqui. Aí, se a gente quiser, só que 3 vezes com valores diferentes, né? Vamos ver se é o mesmo caso do outro. 300, 500 milímetros. Agora, aí desapareceu aqueles outros dois e fiquei só com um. Porque eu dei um espaçamento maior na escala do mapa. Eu acho que não tem nem 500 milímetros, 50 centímetros aqui de tela. Então, só vai aparecer só uma vez. Então, na verdade, esse dimensionamento de repetição, ele tem que ser trabalhado de acordo com o tamanho do mapa que eu estou visualizando. Se eu for imprimir o mapa, eu posso usar uma planta A1, por exemplo, e ter, sei lá, mais de 1000 milímetros sendo mostrados na escala do mapa de um rio. E a gente pode, inclusive, fazer essa configuração em cima da escala dentro do rio, né? Então,
Se eu quero que ele apareça 8 vezes e o meu rio tem 8.600 metros, a gente pode pôr a configuração em metros na escala do terreno também. A gente consegue fazer isso. Deixa eu só mostrar aqui essa última configuração. E aí depois a gente discute algumas coisas. Configuração, rótulos. Aqui, posição, repetição de rótulos. Então a gente tem aqui as opções. Sempre que a gente define alguma distância, essa distância ela pode ser relativa à escala de visualização, em milímetros, pontos ou pixels, ou referente à escala do terreno. Tipo, a medida de distância na escala do terreno, ou na escala de representação. Então, na escala do terreno, a gente tem unidades de metros na escala, unidades do mapa e polegadas. Então, essas três aqui dizem respeito à dimensão no terreno. Então, se eu tenho um rio de 8.000 metros, 8.600 metros, a gente quer que se repita 8 vezes um topônimo ao longo do rio. O nome do rio se repita 8 vezes ao longo do rio. Quando eu for imprimir ele numa escala 1:1, eu vou mudar aqui para metros da escala e vou colocar a distância em 1.000 metros. Pronto, o topônimo ele vai se alocar de 1.000 em 1.000 metros ao longo desse rio para ser mostrado na minha visualização final, tá? Quando a gente coloca aqui, por exemplo, em milímetros, tá? Eu estou usando aqui a escala do mapa, como se a gente estivesse medindo em cima do mapa impresso, ou fosse o seguinte, vou colocar aqui menos, tá? Vamos colocar 100, isso. Se eu medir aqui com uma régua em cima do meu monitor, eu vou ter 10 centímetros de tamanho de linha, tá? Por cima desse rio, saindo de uma repetição até chegar na próxima. Então, a ideia aqui é que a gente consegue medir na escala que a gente está visualizando. Se eu mudar de escala, muda a conta, tá? Então, à medida que a gente mude essa escala para mais ou para menos, a distância permanece a mesma, 10 centímetros em cima do monitor, mas a conta aqui que aparece o símbolo é diferente. O meu rio está desaparecendo aqui se a gente coloca uma escala menor, mas isso provavelmente tem a ver com essa relação da posição. Então, os símbolos que são colocados em dimensões relativas à escala da representação, elas têm uma outra conta para fazer, que é a conta da posição relativa. Essa conta mostra ou calcula uma nova posição, ou se o símbolo vai aparecer ou não aparecer. Como a configuração estava como curvado, se eu tiver muitas curvas aqui, eu não vou tentar colocar o topônimo por cima do meu rio, porque senão uma letra vai ficar com uma orientação diferente uma da outra e eu não vou conseguir ler. Então, quando as curvas se acumulam muito e eu estou com essa configuração de posição curvado, os topônimos vão desaparecer se a gente está muito afastado do meu do meu ai, do meu da minha feição, tá? À medida que a gente avança, aí ele tá com tamanho mais adequado para se aderir a essa feição. Já no caso das horizontais lá, eu só tenho o ajuste. O ajuste dele também está em pontos, tá? O tamanho do, dos caracteres.
sendo em pontos, é relativo em relação à representação. À medida que a gente dá zoom menos, a renderização do mapa faz com que ele volte a ter aquela configuração de tamanho conforme o que a gente determinou, tá? Então, esses topônimos eles vão aumentar até que haja uma sobreposição deles, e aí o QGIS, na mesma camada, ele vai decidir qual que é o topônimo que eu vou mostrar e qual que eu vou esconder para eu não ter sobreposição dessas legendas aí, dessas etiquetas dentro do meu mapa, tá? Então, isso é uma configuração dinâmica. Mas a gente pode ter a situação de querer uma configuração estática, tá? E aí, nessa configuração estática, a gente tem duas formas. A gente pode configurar na escala do terreno, e aí ele vai ficar fixo naquele tamanho e não vai mudar. E posso fazer a configuração por faixa de escala. Então, só numa determinada de escala eu vou ter um determinado tamanho. Saiu dessa faixa de escala, determina um outro tamanho, criando essas regras, tá? Dúvidas? Tá. O mais importante que eu queria que vocês pegassem daqui é a capacidade que a gente tem de customizar e arquivar essa customização e compartilhar. Então, alguém que tenha mais habilidade ou os casos que dão mais certo aí de simbologia, ó, essa simbologia conseguiu passar a mensagem, eles podem e devem ser compartilhados entre vocês, tá? Então, a gente, na teoria aí, podia criar um grupo de pessoas que constrói aí os padrões que vocês estão usando dentro dos trabalhos da SPU e compartilhar isso para que todas as produções cartográficas, né, de peças técnicas aí, como mapas, plantas, tenham visualizações otimizadas e possam melhorar com o tempo de uma forma homogênea, né, dentro da instituição. Então, esse era um dos pontos principais da aula. Deu um probleminha ali no início, mas a ideia era passar essa mensagem, tá? Então, a gente pode salvar de várias formas essa simbologia, a formatação dos topônimos, de gráficos, de todas as representações, configurações aqui para visualização do QGIS. E eu posso fazer isso de uma forma organizada e compartilhar isso com outras pessoas, criando bancos de símbolos e de rótulos, tá? E de formatação de rótulos. Também para os meus trabalhos e para trabalhos futuros, né? Então, à medida que você tenha uma produção em cima do QGIS, essa produção ela pode ficar cada vez mais facilitada se vocês organizarem aí a produção dessa simbologia. Chegamos a 10h30. Então, o recado que eu tinha para vocês era respondam lá o formulário de avaliação da semana. Eu sei que essa questão de tempo e disponibilidade é uma questão complicada para vocês e toda tarefa a mais é um custo de tempo que vocês estão empregando, mas a ideia é aprender agora para no futuro vocês terem mais tempo para as atividades de vocês, ao invés da gente ficar customizando para todo mapa uma simbologia, customizando para todo mapa uma rotulagem. À medida que a gente aprenda a organizar e salvar essas configurações, vocês vão ganhar tempo no futuro e esse curso vai estar compensando de alguma forma para vocês no trabalho e no dia a dia de vocês. Tá bom? É isso, Vocês têm professor. algum comentário, pergunta, Certíssimo, professor. dúvida, Acho reclamação? que foi frutífero, né, essa questão
da padronização dos estilos e tal, que até o Leandro, né, que é ata, a gente conversa assim, como a gente sente falta, né, de alguns processos, você tem uma padronização, você tem um local para buscar um modelo e tal. Aqui a gente usa uma padronização, algumas comissões do template, né, do layout de impressão. Mas assim, do estilo do mapa e tal, para a gente padronizar isso vai ficar bastante produtivo aqui no nosso trabalho. Que bom. Então, e assim, como eu disse, se vocês usarem os exemplos do curso também em atividade de vocês, tiverem dados para nos compartilhar, que vocês achem que seja mais interessante para as próximas turmas olharem em vez do OpenStreetMap, direto num processo que vocês mais comumente usam aí, eu agradeceria muito, porque dos intuitos é a gente no futuro fazer gravações mais padronizadas também do curso, tá? E deixar essas gravações aí para quem estiver entrando ou quem estiver se reciclando aí dentro da instituição de vocês, tá? Perfeito, professor. Acredito que seja nesse caminho aí também, assim, eu acho que sempre nessa tentativa de padronizar, acho que dá uma facilitada, né? Eu acho que e essa questão, né, que você falou de padronizar as simbologias e tudo mais, os usos, eu acho que economia um tempo, economiza tempo também, né? Justamente nessa questão, né, de ir produzindo e aparecendo outros processos, aí você já tem já toda uma padronização, você não perde tempo, não sei o quê, então essa parte é interessante mesmo, assim. Certo. Então, vou me despedindo de vocês e encerrando aqui a gravação. Ahn, E eu vou compartilhar, quem não pôde